Neemias capítulo 4, versículo 1 até o versículo 6, diz assim a palavra do nosso Deus. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes-á isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num dia só? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o muro de pedra, seu muro de pedra. Versículo 4. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras as iniquidades, e não risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Até o versículo 6. Irmãos, a história da reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém, ela é marcada por oposição. E um tipo de oposição que tenta descredibilizar o trabalho do Senhor. É preciso lembrar aqui que o capítulo 4, e esse texto que nós acabamos de ler dos adversários, ele está acontecendo junto com o capítulo 3. Sabe aquela lista de nomes que nós já vimos alguns domingos atrás, de pessoas que estavam organizadas para construir o muro, e de fato eles construíram o muro em 52 dias. Você, quando lê o capítulo 4, ele está na mesma linha de acontecimento do começo da construção do muro, do decorrer da reforma e da construção dos muros da cidade. Então ele está acontecendo junto com o capítulo 3. Aquelas pessoas estão envolvidas no trabalho, as famílias estão organizadas, o multirão está feito, há uma mobilização de pessoas, de nobres, de pessoas comuns, de pessoas especiais ali, príncipes, governadores, chefes de distritos. Existe uma grande mobilização. Uma grande mobilização. Eles estão fazendo a vontade do Senhor, porque reconstruir os muros de Jerusalém faz parte do projeto de restauração de Deus, do culto, da onde viria a preparação, inclusive, para a vinda do Messias em Jerusalém. Então, irmãos, é importante entender que, mesmo fazendo a vontade de Deus, Neemias e o povo de Israel enfrentou oposição. O capítulo 4 é marcado por oposição, por forças contrárias, inclusive a fazer a vontade de Deus. Hoje, eu quero me ater no versículo de 1 a 6, para falar de uma oposição externa. Se você continuar lendo durante a semana, nós vamos continuar semana que vem, você vai perceber que a oposição ela é externa, mas ela também vai ocorrer internamente, dentro do próprio povo de Israel, e Neemias vai ter que agir. Mas hoje eu gostaria de falar de como vencer uma oposição externa. Alguém que não está trabalhando com você, que não faz parte do projeto da sua vida, não faz parte inclusive do projeto de Deus para a sua vida, mas ele se opõe àquilo que o Senhor tem feito. Não estou incitando você contra pessoas, mas estou lembrando que nós vivemos uma batalha espiritual. Há uma oposição espiritual sobre os filhos de Deus, sobre a igreja. A carne, que é o desejo pecaminoso da humanidade, o mundo,
um sistema contrário a Deus e o diabo. Nós temos oposições externas, que mobiliza pessoas, ideologias, conceitos, se opondo à propagação do Evangelho, se opondo ao projeto de restauração espiritual, da sua vida espiritual, da sua família, da sua casa. Por isso, esse texto ele nos ensina algo importante. E a primeira lição que nós podemos aprender aqui é o contraste entre o ímpio e o fiel a Deus. O texto não fala da palavra contraste, mas o versículo 1 e o versículo 2 e o versículo 3 também, deixa bem claro como o ímpio promove a sua oposição. Há um contraste na ação do ímpio para com a igreja, para com o povo de Deus. Olha só, eu vou ler novamente o versículo 1, 2 e 3, mas eu quero que você pense, o ímpio, ele se opõe ao justo, ao fiel a Deus, com ridicularização. O ímpio, ele procura humilhar quem ele está se opondo. O ímpio procura ameaçar a quem ele está se opondo. Eu vou ler o versículo novamente. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira, se indignou e muito escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes-á isso? Sacrificarão, darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó e as pedras que foram queimadas? Tobias, o amonita, disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará o muro de pedra. O ímpio ridiculariza. O ímpio escarnece, zomba. A estratégia de Sambalate e Tobias é uma estratégia covarde, maligna, mas muito comum no nosso tempo. Parece até uma atitude de criança. Alguém que faz bullying com um colega, com o outro. Mas não é uma atitude de criança. Essa é uma atitude muito comum, inclusive nos nossos tempos. Existem pessoas que zombam, que ridicularizam da igreja, que ridicularizam e zombam daqueles que querem servir a Deus, que querem trabalhar para o Senhor, que tomam como posicionamento a sua vida diante da obra do Senhor. O ímpio, o contraste da história de oposição, e essa oposição ela é externa, ela vem de fora contra o povo de Deus, é porque o ímpio, ele age de maneira covarde. Ele tenta trazer descrédito, ridicularizar, humilhar. Coloquei um texto do teólogo no boletim, Tiberius Rata, um comentarista bíblico, e ele diz assim, esse texto está até no boletim: o incrédulo ridiculariza enquanto o fiel ora. O incrédulo humilha o próximo enquanto o fiel planeja. O incrédulo ameaça, enquanto o fiel é encorajado por seus líderes piedosos. Quando enfrentamos oposição, muitas vezes somos ridicularizados. Você pode ser ridicularizado por alguém que não entende, por exemplo, a contribuição financeira na igreja. Eu já fui. Alguém um dia chegou para mim: mas você entrega o dízimo na igreja? Você leva lá, você entrega. Na época eu não era pastor, né? Hoje ninguém mais fala isso para mim, eu entrego o meu dízimo, ninguém mais fala isso para mim, mas eu tenho certeza que falam para muitos irmãos da igreja. Você leva mesmo dinheiro para o pastor da tua igreja? Você entrega tudo isso lá?
e tira sarro, ridiculariza. Chamam aqueles que investem na causa local da igreja com ridicularização, chamando essas pessoas de trouxas. Claro, irmãos, que existem maus exemplos de igrejas opressoras que têm uma relação de idolatria com o dinheiro e que tratam a doutrina do dízimo, por exemplo, com uma superstição de barganha com Deus. Mas muitos de nós já sofremos ou já ouvimos de pessoas ridicularizando, zombando do nosso comprometimento com a causa local na igreja em que servimos. Muitos desanimam e deixam de contribuir. Eu estou dando o exemplo da contribuição financeira, mas eu gostaria de dar um outro. Aquele jovem que decide ouvir as Escrituras e que aprende com as Escrituras que a vida sexual é uma bênção dentro do casamento. Que aprende que a vida sexual é uma bênção, um privilégio, é algo que Deus deu para o deleite do casal, a bênção da família dentro do casamento. E esse jovem então se posiciona a não tratar a mulher como um objeto, a não corresponder aos seus impulsos. Esse jovem que faz parte de um contexto de amizade, de amigos, de pessoas que estudam com ele, ele será ridicularizado. Ele será chamado de boiola. Ele será ridicularizado pelos outros jovens deste mundo. Vão difamar a sua masculinidade, vão tentar difamar a sua reputação. Eu estou dando exemplos práticos, irmãos, para mostrar como a carne, o mundo e o diabo, que são opositores, usam conceitos culturais, costumes culturais e mundanos para oprimir a igreja, ridicularizar a igreja. O ímpio, como estratégia para desmotivar virtude, a zombaria, a humilhação e a ameaça, a descredibilização daquilo que está sendo feito. O muro já estava sendo levantado. Tobias percebe que é uma realidade. E o que ele começa a falar? Vai passar uma raposa e o muro vai cair. Isso aí, incompetentes. Esse muro aí não vai, está muito rápido esse trabalho. Há uma diferença entre o ímpio e o fiel. Porque o fiel não larga o muro, a não ser para orar. O fiel ora. Neemias aqui pede a Deus que lute a sua batalha. Os fariseus fizeram o mesmo com Jesus. O nosso Senhor e o nosso Salvador experimentou toda a zombaria na cruz. Alguns diziam: não és o rei dos judeus? Salva-te a ti mesmo, desce da cruz. Antes de ser crucificado, vendaram o seu rosto, seus olhos, esbofetearam o seu rosto e perguntavam: adivinha, você não é o próprio Deus? Adivinha quem foi que te bateu? Ridicularizando o nosso Salvador, colocaram sobre ele uma coroa e fizeram mesuras diante dele, mas essa coroa era uma coroa de espinhos. Eles rasgaram as suas vestes e tiraram sorte delas. Os homens que foram crucificados ao lado deles, homens ímpios, malfeitores, também zombaram dele na cruz. A zombaria é uma estratégia do maligno. Por isso essa estratégia não faz parte do crente. Se existe um contraste do ímpio com o fiel, com o temente a Deus, nós não podemos reagir à oposição como ímpio. Cuidado
para você não ser um agente da ridicularização do outro. Cuidado para você não ser um agente da humilhação dentro da sua casa. Cuidado para suas palavras não serem ameaçadoras aos seus filhos. Não confunda a ameaça com uma palavra firme, com posicionamento. Não é a mesma coisa. Jesus enfrentou todo desprezo na cruz em nosso lugar. Mas ele não reagiu como o que os seus inimigos ímpios esperavam dele. Jesus não desceu da cruz. Jesus não consumiu os seus inimigos ali. Ele se entregou. E ele orou ao Pai dizendo, está consumado. A segunda lição, irmãos, é que a oração do fiel é uma oração baseada na justiça de Deus. Olha, eu quero convidar você a ler o versículo 4 e o 5 novamente, mas essa é uma oração imprecatória. Preciso fazer uma explicação. A Bíblia está cheia de orações imprecatórias. O livro de Salmos, por exemplo, o Salmo 139, Davi, aquele salmo que a gente conhece, né? Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Antes de Davi fazer esse pedido para Deus, ele fala que odeia os inimigos de Deus e os odeia de fato. É uma oração imprecatória. E essa oração é uma oração muito dura. E muito difícil de se compreender muitas vezes se nós devemos orar esse tipo de oração. A oração de Neemias diz, ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados, caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro, não lhes encubras as iniquidades e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que a edificavam. Irmãos, o que Neemias está pedindo é que não haja salvação para aqueles homens. Neemias está pedindo isso. Que não haja salvação para eles. Que o opróbrio do pecado seja lançado sobre eles. A vergonha, né? A vergonha por causa do pecado deles seja manifestada sobre eles. A oração de Neemias fala que o Senhor não encubra a iniquidade deles. A gente aprende no livro de Salmos que aquele que é bem-aventurado é aquele que o Senhor encobriu a iniquidade. O que Neemias está pedindo é duro. O que Neemias está pedindo é imprecatório. Parece uma maldição. E muitas pessoas confundem a oração imprecatória do Antigo Testamento, que estão nos Salmos, e há vários Salmos, eu só citei um, tem o Salmo 50 e tantos outros que você pode ler na sua Bíblia, que vai ter Davi e outros com oração imprecatória. Você pode achar duro, você pode parecer que é uma maldição, parece até que é um contraste com o que o Senhor Jesus nos ensinou. Mas o que Neemias estava orando, era orando baseado na justiça de Deus. Observe o versículo 5, como ele termina. Ele termina, provocaram a ira. Não é isso? Provocaram a ira. Na verdade, te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Estes homens estavam provocando a ira de Deus porque eles estavam agindo contra os propósitos de Deus. A oração de Neemias não é uma oração errada. Isso não significa que você tenha que pedir que pessoas não sejam perdoadas. E aqui nós estamos diante de uma pessoa que está apontando para Cristo com a sua vida, que é Neemias. Tá certo? E a oração de Neemias, na verdade, não é buscar o mal do outro. Neemias não está buscando o mal dos seus inimigos. Ele não está amaldiçoando os seus inimigos. Na oração imprecatória, Neemias está buscando a justiça de Deus que está envolvida com aquela obra.
Há uma diferença, porque a justiça de Deus vem por causa dos atos de Sanbalate e de Tobias. A conclusão dizendo: te provocaram a ira. Te provocaram a ira. Meu irmão e minha irmã, é preciso olhar para Jesus. Porque o mesmo Jesus que nos ensina a orar pelos nossos inimigos e orar pelo que nos perseguem, Sermão do Monte, no capítulo 5, versículo 44, nós temos esse texto. Orai pelos vossos inimigos. Orai pelos que vos perseguem. Também é o Jesus que orou na oração sacerdotal, dizendo que a igreja não pertence a este mundo. E que Jesus pede para que nós sejamos livres do mal. Meu irmão e minha irmã, ore quando enfrentar oposição, mas ore baseado na justiça de Deus. E não em amaldiçoar o outro, ou pedir o mal do outro. Quem faz isso é o mundo. Neemias, quando ora, busca a justiça de Deus. Sua oração está baseada na prática da santidade de Deus, da obra de Deus. E ele conclui: eles te provocaram a ira, Senhor, diante daqueles que constroem um muro, diante de nós que estamos fazendo a tua obra. Neemias estava tão convicto de que a obra de reconstrução dos muros de Jerusalém, o estabelecimento da adoração da cidade para os sacrifícios acontecerem ali, é tão real, é tão importante, que Neemias entende que o que aqueles homens estão fazendo, aqueles adversários estão fazendo, é provocar a ira do Senhor. Ore baseado na justiça de Deus e não na sua própria. Com isso, a construção não parou. O relato não foi assim: tem tanta gente falando mal, me ridicularizando porque eu estou fazendo o trabalho do Senhor, porque eu estou indo na igreja todo domingo, porque eu estou levando meus filhos, porque eu acordo de manhã para ir para a escola dominical. Tem gente falando tanto porque eu estou tentando mudar de vida. Tem gente me ridicularizando tanto porque eu mudei até o meu jeito de vestir, o meu jeito de falar. Vou desanimar, vou largar de mão. Ore baseado na justiça de Cristo e continue a fazer o muro. Observe o versículo 6. O versículo 6, há uma conclusão da ideia que diz: assim edificamos o muro. Eles não pararam de trabalhar. E todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para o trabalho. Terceira lição: esteja animado para trabalhar. Meu irmão e minha irmã, não há nada que não venha como fruto do trabalho. Não há nada mais gostoso do que estar envolvido diante do trabalho do Senhor. E o trabalho do Senhor, irmãos, não envolve só o trabalho eclesiástico, só o trabalho na igreja, um jantar, uma escola dominical, um trabalho de jovens como vai ter na quinta-feira, ser um diácono na igreja como vai acontecer domingo que vem com a eleição de alguns irmãos. Não é só disso, é trabalhar no processo de restauração. Este trabalho envolve esforço, dedicação e envolvimento, como nós vimos no capítulo anterior. E o relato de Neemias é que, apesar da oposição, apesar da zombaria, da ridicularização, que era um contraste entre os fiéis e os ímpios, eles oram e o trabalho não para, porque eles estão animados. Eles estão animados. É bem verdade que críticas podem desanimar. É bem verdade que ataques à nossa reputação pode nos desanimar. É bem verdade, irmãos, que injustiça sendo propagada e humilhação sendo feita pode nos desanimar. Mas
Quando nós olhamos para o Senhor e buscamos a sua justiça, todas as coisas são acrescentadas. Quando nós olhamos para o Senhor e buscamos a sua justiça, a justiça dele nos dá esperança, há ânimo para continuar investindo no casamento, há ânimo para buscar a restauração de um filho que está rebelde, há ânimo para buscar o trabalho efetivo na igreja. Uma vez conversava com um irmão querido, que tinha sido membro da igreja de Nova Esperança, da nossa congregação. Eu encontrei ele em outra cidade, e foi um relato muito triste, porque ele me disse que desanimou com a igreja. Eu desanimei. Foi a palavra. É um amigo meu de juventude, sabe, de adolescência, e gostava muito dele. Ele falou: eu desanimei com as pessoas, desanimei com os líderes, desanimei com a igreja, não quero mais voltar. Ele tocava, ele era assíduo, ele trabalhava em trabalhos evangelísticos. Não se permita desanimar. Tem circunstâncias que nos esfregam o rosto no chão e nos humilha, nos desencoraja. Mas espere pelo Senhor. Isaías 40. Porque até os moços ficam cansados e se cansam. Mas os que esperam pelo Senhor renovam as suas forças, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam, sobe com asas como águias. Ânimo. Ânimo para o trabalho, ânimo para o discipulado. Discipulado na igreja é algo que requer vontade, insistência, continuidade. Dá trabalho. Lidar com pessoas dá trabalho. Ânimo. Ânimo para o trabalho vem da esperança que nós temos no Senhor. Neemias é cheio de frases importantes. Uma das frases que nós sabemos de cor do livro de Neemias está no capítulo 8. Quando Neemias vai chamar as pessoas e vai dizer que a alegria do Senhor, a nossa força é. Tenham ânimo para o trabalho do Senhor. Mesmo que haja oposição, mesmo que a oposição seja maligna, covarde, não desista. Trabalhe pela sua vida espiritual. Veja bem, este trabalho envolve práticas devocionais, vida de oração, leitura da palavra. Trabalhe. Comunhão com a igreja. Trabalhe. Essa semana eu visitei a Dona Rosa Sex, ela é membro da nossa igreja, mora em Terra Rica, e eu fui lá fazer a visita para a Dona Rosa, né? E a gente saiu no fim da tarde, eu e o Evandré, devia ser perto das 5 horas, e escureceu cedo agora no inverno, né? E estava caindo uma chuvinha meio fina, e a estrada, quando entra de Guaraçá para frente, não tem muito acostamento. Eu falei, puxa, a Dona Rosa sempre enfrenta esse caminho para vir à igreja. Ela faz isso pelo menos 2 vezes por mês, para estar em comunhão com a igreja. E toda vez que ela vem, ela fala de como isso é importante, precioso para ela. Talvez a distância da sua casa até a igreja pode te desanimar. Tenha ânimo, como a Dona Rosa. Talvez um domingo agitado, com um churrasco muito grande. Hoje eu tive um churrascão. Meu pai e minha mãe fizeram aniversário. Meu pai 78, minha mãe 67 anos. Eles fazem aniversário no mesmo dia e mataram um bode, do tamanho de um boi, e assaram a metade dele. Vamos comer bode a semana inteira, né? Vamos para lá, né? E aí você participa lá de um trabalho e aí você fica desanimado em vir para a igreja. Conheço gente que fica desanimado por muitas coisas. Tenha ânimo. Tenha ânimo. As oposições, as dificuldades, elas podem ser internas. E nós vamos ver isso semana que vem.
Tenha ânimo para o trabalho. Que o Senhor faça isso conosco. Que Cristo Jesus, aquele que sofreu descaso e desprezo na cruz por nós, e que suportou a angústia da cruz por causa de nós, para que fôssemos salvos, seja a nossa maior esperança, o nosso maior exemplo. Que as nossas orações sobre as injustiças, sobre as incertezas, sobre as humilhações, sejam buscar a oração baseada na justiça de Cristo. E isso nos dê ânimo para o trabalho, para a vida cristã. Quero fazer uma oração por todos nós aqui, para que o Senhor nos dê ânimo para o trabalho. Que o Senhor nos dê ânimo para a reconstrução ou restauração espiritual da nossa casa, da nossa família, da nossa igreja. Ei pessoal, quer continuar assistindo os nossos vídeos? Clique aqui e você vai ter acesso em outros vídeos. Mas também se inscreva no nosso canal, tá bom? Acione o sininho e compartilhe com outras pessoas.